Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Beleza? Professor Bruno Lira, e agora nós vamos continuar o nosso subtópico de desfazimento do ato administrativo para a gente fechar esse subtópico e partir para os subtópicos finais de atos administrativos, tá bom? Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é muito importante, vem sendo muito cobrado em prova de concurso, tá certo? É o caso, pessoal, é o caso de, vou até colocar aqui embaixo, de pagamento. Vou tirar essa reguinha aqui. Pagamento indevido a servidor público. Como assim, professor? Ora, a administração pública, ela quando foi pagar o salário, a remuneração, o vencimento do servidor, ela pagou de maneira errada. Pagou errado, pagou a mais. E aí o servidor recebeu mais do que era devido. E aí, esse servidor público precisa devolver essa diferença ou não precisa? Sempre gerou muita repercussão isso, tá, gente? Mas agora nós temos uma decisão do STJ mais firme, que virou tese de repercussão geral, tema de repercussão geral, e está sendo seguida pela administração pública. Ela diz assim, ó, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, desde que não seja embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não era possível constatar o pagamento devido. Então veja só, regra para pagamento indevido a servidor público, a servidor. Qual é a regra, professor? O que é que deve acontecer? Depende, né? Depende. Existe a possibilidade de que o servidor tem que devolver. Devolve tudo o que recebeu. Quando é que ele vai devolver, professor? Ora, ele vai devolver quando houver um pagamento a maior por um simples erro de cálculo. Erro de cálculo. Um simples erro de cálculo. Esse erro de cálculo pode ter sido um erro operacional ou um erro de cálculo. Então, vou até colocar aqui, ó. Devolve por erro administrativo, tá? Vamos colocar o grande gênero que a tese fala aqui, ó. Os pagamentos indevidos a servidores decorrentes de erro administrativo. Então, erro administrativo vai ficar melhor dessa forma. Administrativo. Pronto. Se for erro de cálculo ou erro operacional, agora sim. O servidor tem que devolver. Então, perceba. A administração não foi nada, o servidor tem nada com isso. Mas a administração foi lá e fez um pagamento a maior para o servidor. Esse pagamento a maior decorreu de um erro administrativo. Esse erro administrativo da própria administração foi decorrente de um erro de cálculo ou um erro operacional, não importa. Nesse caso, o servidor tem que devolver. Mas também nós temos a possibilidade em que o servidor não devolve. Não devolve. E quando é que não devolve, professor? Ora, ele não devolve, primeiro, quando for interpretação errônea ou equivocada da lei pela própria administração pública. Então, gente, a jurisprudência está dizendo que quando a administração pública cometeu um erro na interpretação errônea ou equivocada da lei, não precisa devolver. Vou tirar minha imagem aqui para você ver melhor. Então perceba, foi a própria administração que interpretou a lei de maneira errada, que interpretou a lei de maneira equivocada. Então, nesse caso, o servidor não precisa devolver. Ou outro caso é quando o servidor agir com boa-fé subjetiva. Boa-fé subjetiva. E olha que interessante, tem que ser provada, gente, comprovada a boa-fé subjetiva do servidor, ele tem que provar. Estranho, né? Porque a gente aprende no direito desde cedo que a boa-fé se presume e a má-fé se prova. Mas nesse caso aqui ele tem que provar a boa-fé, né? Então perceba, gente, mais uma vez recapitulando. Quando a administração diz, vou até apagar essas anotações para a gente riscar de novo. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, opa, é o marca-texto que eu quero,
decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo. Quando ele fala não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, ele está nos dizendo que no caso que a administração interpretar a lei de maneira errônea ou equivocada, nesse caso não devolve, né? Porque ele começa falando aqui os casos que vão ser devolvidos. Estão sujeitos à devolução. Ou seja, quando for erro administrativo, está sujeito à devolução. Desde que não seja embasado, não embasado em interpretação errônea ou equivocada pela lei. Então, se for embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, não precisa devolver. O outro caso é quando ele fala expressamente, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, dentro do caso, comprovar sua boa-fé, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Então, é justamente esse esqueminha aqui. Esse esqueminha vai lhe salvar na prova. Pagamento indevido a servidor público, ele devolve quando decorrer de erro administrativo, seja um erro de cálculo ou operacional, e ele não devolve quando esse pagamento está maior, resultar a interpretação errônea ou equivocada da lei pela própria administração, ou quando ele provar sua boa-fé subjetiva, inclusive dizendo que não era possível constatar que o pagamento foi indevido. Tranquilo? Beleza? Então, meu amigo, minha amiga, é isso daqui. Então, sobre o pagamento devido, eu quis deixar essa interpretação jurisprudencial para você. E agora vamos falar de cassação de ato administrativo. Gente, assim como a anulação e assim como a revogação, a cassação é uma forma de retirada. Todos os que vamos falar agora são formas de retirada. Ela pratica um ato, lá na frente ela retira uma cassação. Ela cassa um ato anterior, tá bom? E aqui, pessoal, olha só, a cassação, ela é a extinção de um ato administrativo. E olha que interessante, ela decorre de ilegalidade superveniente. Interessante, né, que quando a gente falou de anulação, eu tinha uma ilegalidade originária, aqui não. Aqui, gente, o ato administrativo, ele nasceu legal, nasceu de acordo com a lei. Só que no meio do caminho ele ficou ilegal. Então ele, mesmo nascendo de acordo com a lei, depois de um tempo, ele ficou ilegal. Por que ele ficou ilegal, professor? Porque houve uma alteração fática que permitia o ato administrativo. Houve uma alteração fática por culpa do particular beneficiário. O particular beneficiário do ato praticou alguma conduta que alterou o fato e por isso passou a tornar aquela situação ilegal. Culpa do particular. Por exemplo, o particular ele construiu uma rede de hotéis. Maravilha. 5 estrelas os hotéis. Show de bola. Maravilha. 5 estrelas. Só que aí, gente, ele construiu lá no ano de 2019. Em um ano ele construiu tudo bonitinho, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Só que 2020 chegou pandemia, né? Pandemia do Covid-19, coronavírus, um caos. O turismo, ó, despencou. O cara tava com um bocado de conta para pagar, né? Porque ele teve um financiamento pesado ali para construir esse hotel. E aí, Covid, não tinha ninguém para se hospedar. O que foi que ele fez? As contas, os boletos estavam chegando. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem a brilhante ideia de transformar. Não. Já que eu tenho um hotel e o hotel não está dando certo, eu vou transformar esse hotel em bordel. Olha que beleza. Bordel movimenta o ano inteiro. Eu tenho certeza que o bordel aqui não vai faltar cliente. Aí ele transformou o hotel em bordel. Mudou algumas letrinhas ali e acabou-se. Bordel bombando, ganhou muito dinheiro. Mas aí perceba, gente. Para funcionar um estabelecimento hoteleiro, ele tem uma licença para funcionamento de pessoa jurídica. A empresa tem que ter uma licença para funcionar. E a licença para funcionamento que ele tinha era para funcionamento de um hotel e não bordel. A partir do momento que ele muda o fato, transformando a atividade de hotel em uma atividade de bordel, ele tornou a licença ilegal. Ele tornou aquela licença legal. Veja, nesse caso a licença nasceu legal para um hotel. Só que houve uma alteração fática de hotel para bordel. E a culpa é do particular, foi ele que promoveu essa alteração. E aí a administração pública, quando verifica que o hotel não é mais hotel, que agora é bordel, ela vai lá e faz a cassação da licença. Outro exemplo claro é de CNH. CNH também dá licença. Você, quando tem a CNH, se o particular, o motorista, descumpre as normas de trânsito, ele começa a ganhar pontuação na carteira, pontuação, chega um momento que a CNH vai ser cassada. Mesma coisa. Tranquilo, beleza? Então essa é a cassação de um ato administrativo.
Vamos falar agora da caducidade. Pessoal, a caducidade é uma forma de extinção do ato administrativo que também decorre de uma... Ela é uma retirada também decorre de uma ilegalidade. Ilegalidade superveniente, assim como a cassação. Superveniente. Só que aqui, meus amigos, tem uma diferença grande. Na cassação, o ato nasce legal e se torna ilegal. Na caducidade também. O ato nasce legal e se torna ilegal. Só que na caducidade não existe alteração fática. O fato é o mesmo. O que acontece é uma alteração jurídica. A lei muda. É uma lei nova, então a lei anterior foi alterada. A lei antiga, quando o ato foi praticado, a lei antiga permitia que esse ato fosse praticado. Só que depois da prática do ato, a lei mudou. A lei foi alterada. Quando a lei é alterada, antes a lei permitia, agora a lei nova não permite mais. A lei nova diz que aquela conduta é proibida. E aí a administração tem que extinguir aquele ato, vai ter que promover a extinção daquele ato por meio da caducidade. Ok, beleza. Por exemplo, o cara chegou em um município e foi instalar um circo no município. Né? Um circo a gente sabe que é itinerante. Fica um tempo, né, um determinado período de tempo ali no município, depois vai para outro. Na maioria dos lugares que esses circos chegam, né, em muitos lugares, eles chegam em terrenos públicos. Terreno público. E aí o circo chegou, procurou um terreno público, viu um terreno público, sem utilização nenhuma, um bem público dominical, a administração não estava utilizando para nada naquele momento. E aí o dono do circo foi lá até a administração pública solicitar uma autorização de uso para utilizar aquele circo durante 90 dias. Solicitou autorização de uso. Beleza. A lei, no momento que ele pediu, a lei permitia. A lei estava tudo certo. A lei não tinha proibição nenhuma. Pelo contrário, ela permitia a autorização de uso para esse sentido. Só que aí o poder público municipal concedeu tudo certo, o prefeito foi lá, tudo certo, vai instalar o circo aqui, maravilha, um lazer para a população, show de bola. Vamos supor que passou aí, era 90 dias? Vamos supor que passaram aí 20 dias, exemplo, tá gente? Só um exemplo. Com 20 dias, é alterada a lei que falava sobre autorização de uso de bens públicos, a lei é alterada, e a nova lei agora, a lei no momento, depois dessa alteração, a lei passa a proibir a autorização de uso de bens públicos para a instalação de circos na cidade. Olha só, percebeu a diferença? Antes a lei permitia. O cara chegou lá, pediu autorização de uso, o poder público concedeu, ele pegou a autorização e montou o circo dele no terreno. A lei naquele momento permitia. Depois que a lei mudou, a nova lei não permite mais, ela proíbe expressamente a autorização de uso para circo em terrenos públicos. A situação antes era legal. Agora, mesmo o fato sem ter mudado, mas como a lei mudou, agora a situação é ilegal. Esse ato administrativo de concessão do circo tem que ser extinto por meio da caducidade. Então a caducidade é quando há uma alteração jurídica e não alteração fática. É alteração jurídica. A lei nova não permite mais esse ato, por isso ele vai ser extinto por caducidade. Tranquilo, gente? Beleza? Contraposição. Contraposição é a última forma de extinção do ato que nós vamos falar aqui hoje. Pessoal, a contraposição é a extinção de um ato administrativo e essa extinção ela é causada por efeito reflexo de um segundo ato. Então, o primeiro ato é extinto por efeito reflexo do segundo. Acontece da seguinte forma. Eu tenho um primeiro ato praticado, primeiro ato, e esse primeiro ato, gerando efeito, lá na frente ela pratica um segundo ato. Esse segundo ato, gente, ele é diferente, por exemplo, de uma cassação. A cassação, quando é praticada, a finalidade da cassação é extinguir o primeiro ato. A finalidade da caducidade é extinguir o primeiro. A finalidade da anulação, a única finalidade é extinguir o primeiro ato ilegal. Na contraposição, não. A finalidade do segundo ato é outra. Ele tem outra finalidade. Só que como consequência desse ato, ele acaba causando a extinção do primeiro. Perceba, a principal finalidade dele não é extinguir o primeiro ato, é outra coisa. Só que como uma de suas consequências, ele causa a extinção do primeiro. Um exemplo mais claro que nós temos é a nomeação do servidor. E depois a extinção do servidor. A exoneração do servidor, perdão. A extinção é o primeiro ato. A nomeação é o primeiro ato. Lá na frente, o servidor público é exonerado. Perceba, a exoneração tem como finalidade, ela não tem claramente, para que serve a exoneração? Para extinguir uma nomeação? Não é isso. Para que serve a exoneração? Para romper o vínculo do servidor público com a administração. O objeto dela é esse. Então a exoneração serve para isso. Só que percebe, como um dos seus efeitos reflexos, ela vai causar a extinção da nomeação. Porque depois que a exoneração acontece,
o servidor sai da administração e ele não é mais nomeado. A nomeação não vai mais existir. Então a nomeação, nesse caso, foi extinta por contraposição. O ato foi extinto por uma consequência indireta da prática de outro ato. Beleza, gente? Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, já dá pra gente fazer questão sobre o tema de desfazimento de ato administrativo. Vamos para a questãozinha FGV. Temos 3 questões aqui sobre o tema. Vamos para a primeira questão, diz assim, ó. O Parque de Diversões Alegrias ABC obteve legalmente uma autorização do município Alfa para uso de bem público, de maneira a montar suas instalações e exercer suas atividades em determinada praça pública pelo período de 3 meses. Então perceba, eu tenho um parque de diversões que pediu uma autorização de uso para o município para instalar esse parque na praça pública durante 3 meses. Então foi concedido, tá tudo beleza. Ele obteve legalmente, então conseguiu a autorização de uso, maravilha. Um mês após a edição do ato de autorização, sobreveio legislação municipal alterando o plano diretor da cidade, tornando aquela área residencial e proibindo expressamente sua autorização de uso para fins recreativos, como a instalação de parque de diversões. Gente, perdão, esse caso trazido na questão é um caso muito parecido com o que a gente conversou de exemplo aqui na aula, né? É um caso que eu sempre uso porque as bancas elas adoram esse tipo de caso. Perceba o que aconteceu aqui. Eu tinha uma legislação que permitia a autorização de uso para o parque de diversões Alegria, tudo certo. Mas depois sobreveio uma legislação que alterou o plano diretor e passa a proibir expressamente a concessão de autorização para fins recreativos. A lei antiga permitia, a lei nova proíbe. O ato está aqui no meio. Então tem lei antiga, ato, lei nova. Essa lei antiga permitia, mas a lei nova proíbe. A lei nova ela vai acabar causando a caducidade do ato. É o que a gente acabou de falar. No caso em tela, houve extinção do ato administrativo de autorização de uso inicialmente válido por meio da caducidade letra B. Tá bom? Caducidade por força de ilegalidade superveniente, causada pela alteração legislativa, sem culpa do beneficiário do ato, parque de diversões. De verdade, ele não teve culpa nenhuma. Não é cassação, não vai ter que revogar nada disso, não é anulação, que ocorre de forma tácita, não existe anulação tácita, tá, gente? Em razão do fato do príncipe, viajou total. O fato do príncipe é um tema de contratos administrativos. Não tem direito à indenização, contraposição não é, porque a gente viu o conceito é diferente. Ilegal, perquerida eventual culpa, não precisa de culpa do parque de diversões também. Tá? Então tem vários itens errados aí nas demais alternativas. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão Sebrasp, diz assim. Acerca da extinção dos atos administrativos, assinala a opção correta, letra A. A anulação retira do mundo jurídico atos com defeito, tá certo. Ele tem que ser um ato ilegal, com defeito. Show de bola. Produzindo efeitos prospectivos, ou seja, ex nunc. Ei, ex nunc é porque nunca retroage. Qual é o ato que nunca retroage? É a revogação. A revogação nunca retroage, porque na revogação os atos praticados foram legais. Então não precisa retroagir para pagar os atos legais. Os efeitos, quando o ato administrativo é revogado, os efeitos passados causados pelo ato são efeitos de acordo com a lei, então não são apagados. Agora, na anulação, eu preciso apagar tudo, para frente e para trás, porque todos esses efeitos decorreram de ilegalidade, a gente tem que apagar. A questão está errada, porque a anulação ela tem efeito retroativo e prospectivo, não apenas prospectivo. É ex tunc e não ex nunc, tá bom? B. A revogação é um ato discricionário, beleza. Produzindo efeitos ex tunc não, ex nunc. Trocou. Letra C. A revogação de um ato administrativo somente é possível por intermédio do judiciário. Gente, o judiciário não pode revogar um ato administrativo. Ele não pode revogar. Só quem pode revogar um ato é a própria administração. Então está totalmente errada a letra C. Letra D. A cassação é a extinção do ato por descumprimento na sua execução. Ora, está correto. O ato administrativo é concedido. Enquanto está sendo executado, o particular descumpre esse ato, descumpre os requisitos para o ato. E como ele descumpre os requisitos para obtenção, para o benefício do ato, ele vai ter esse ato extinto por meio da cassação. Quando ele teve a concessão do ato, ele cumpria todos os requisitos. Mas depois, enquanto o ato estava sendo executado, ele passa a descumprir os requisitos, tá bom? Letra E. A anulação tem como motivo a conveniência e a oportunidade. Não, gente. Isso aqui é revogação e não anulação.
enquanto a cassação funciona como uma espécie de sanção para aqueles que tenham deixado de cumprir as condições. Ok. A cassação até beleza, mas a anulação está errada, tá bom? Ok? Então, letra D é a gabarita da nossa questão Sebrasp. Questão F da banca FCM. Eu trouxe a questão, uma banca bem específica, mas eu quis trazer essa questão porque essa questão é bem interessante. Ao ponto em que ela é bem completinha. Ela fala, veja, ela fala das 5 formas de retirada do ato administrativo. Ela fala das 5. E aí pede para a gente associar o conceito com as definições. Vamos falar sobre isso. Primeira definição diz assim, ó, retirada do ato administrativo por meio de um ato discricionário, pelo qual a administração extingue um ato válido por razão de oportunidade e conveniência. Gente, a única forma de extinção de um ato administrativo por motivo de oportunidade e conveniência é revogação. Então aqui eu já posso colocar 3. Retirada do ato administrativo em razão de sobrevir uma norma jurídica que tornou inadmissível a situação antes permitida pelo direito e outorgada pelo ato precedente. Gente, sobreveio uma norma jurídica que tornou o ato inadmissível. Caducidade, a gente falou diversas vezes sobre isso. E tem 4. Então, 4 aqui. Retirado do ato administrativo em razão da emissão de ato com fundamento em competência diversa da que gerou o ato anterior, mas cujos efeitos são opostos. Olha só. Um ato ele é retirado, pessoal, porque houve a emissão de outro ato com fundamento em competência diversa, ou seja, a finalidade era outra. Só que o efeito é oposto ao primeiro ato. Isso é contraposição. Contraposição 5. Retirada do ato administrativo em razão de vício de legalidade insanável, não passível de convalidação. É a clássica anulação, né, gente? Extingue o ato porque o ato é ilegal, vício insanável. Então, anulação. Item 2. Retirada do ato administrativo em razão do descumprimento pelo destinatário de condições que deveriam permanecer atendidas a fim de poder continuar desfrutando da situação jurídica. Então, o destinatário passou a descumprir os requisitos do ato. Eu falo da cassação. Item 1. Beleza? Então, ó, 3, 4, 5, 2, 1. 3, 4, 5, 2, 1. Letra C é o nosso gabarito. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo, minha amiga, nós encerramos o nosso tópico de desfazimento do ato administrativo. Eu me sinto muito honrado em você estar comigo aqui, participando até agora desse momento, dessa nossa aula. E a gente se encontra no próximo tópico. A gente ainda tem pontos para falar aqui sobre atos administrativos. Vamos falar ainda sobre convalidação e conversão dos atos. E vamos falar ainda sobre teoria dos motivos determinantes. Combinado? Valeu demais, meu amigo, minha amiga. Eu vou deixar para você aqui do lado, ó, meu Instagram, @profbrunolira, para você entrar em contato comigo, mandar a sua dúvida que eu te respondo o mais breve possível. Combinado? Valeu demais, um forte abraço. A gente se encontra na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.